Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e a aula de hoje sobre os hormônios vegetais. Então, ó, o vegetal, ele não tem um sistema nervoso, certo? Então, tem que ter, de alguma maneira, né, dele controlar o desenvolvimento, de controlar crescimento, de reagir a estímulos ambientais, certo? Então, essas atividades, elas são controladas pelos hormônios vegetais, que a gente, né, por ser vegetal, a gente fala em fito-hormônios, tá? São moléculas orgânicas, pequenas e de fácil penetração na célula, tá? Do mesmo jeito que ocorre lá no corpo humano, né, que os hormônios são produzidos em um lugar e vão atuar em outro, no vegetal também é assim, tá? Só que com uma grande diferença, né? O vegetal ele não tem as glândulas endócrinas para produzir hormônios. Então, cada hormônio vegetal vai ser produzido num local específico e vai ser transportado para uma outra área, onde ele vai ter a sua devida atuação, certo? E são 5 as classes de hormônios vegetais, tá? Então, as auxinas, giberelinas, citocinina, ácido abscísico e o etileno. Então, vou falar um por um, tá? E descrever a ação, produção de cada um deles. Então, vamos começar pelas auxinas, tá? Existem vários tipos de auxinas naturais, tá bom? Mas a principal é o que a gente conhece aí por AIA, tá? Que é o ácido indolacético, tá bom? E as auxinas, olha só, elas são hormônios que estão associados aí ao crescimento vegetal, tá? Então, só que tem muitos efeitos. As auxinas, elas têm, além desse principal, né, crescimento vegetal, ela tem mais efeitos. Então, vamos um por um, tá? Então, primeiro, crescimento do caule e da raiz, certo? Porém, observa que esse crescimento, tá bom? Não é mitose, tá? Normalmente a gente coloca crescimento como multiplicação celular, mas nesse caso não, tá? O efeito da auxina é crescimento, sim, do caule da raiz, só que é um crescimento por alongamento celular, tá? Então, tanto nas raízes quanto no caule, né? A auxina, ela vai estimular a produção de uma enzima. Essa enzima, ela vai quebrar as ligações entre os filamentos da celulose. Isso vai enfraquecer essa parede celular e a célula, ela vai se expandir, né? Por conta da pressão osmótica que tem ali, né? Vai exercendo dos vacúolos, tá? Então, a célula se alonga durante o crescimento, e esse é o principal efeito das auxinas, tá bom? Porém, olha só, raízes e caules, eles reagem de maneiras diferentes, tá? Com relação ao mesmo hormônio, com relação à auxina, tá bom? As concentrações ideais para o caule podem inibir o crescimento da raiz. Concentrações de auxina acima do ideal inibem o crescimento tanto do caule como da raiz. Tem um gráfico aí para você conseguir visualizar isso daí, tá? Então, existe uma concentração ótima de auxina, certo? Que em resposta, né, tem um crescimento máximo aí, atinge um crescimento máximo. Acima dessa concentração ótima, tem um efeito contrário, e aí você tem a inibição do alongamento celular e não ocorre crescimento do órgão, certo? Então, você consegue perceber que a raiz, tá? Ela necessita de uma pequena concentração de auxina para conseguir ter aí o seu alongamento, né, o seu crescimento. Já o caule, ele precisa de alta concentração de auxina, certo? Além de provocar, então, o alongamento do caule e da raiz, a auxina tem outros efeitos, tá? No desenvolvimento do vegetal. Então, um deles são os tropismos, certo? Onde nós vamos ter aí o fototropismo, que é o crescimento estimulado pela luz, certo? E tem também o geotropismo, certo? Então, você tem aí onde os pontos pretos, eles estão representando a concentração do hormônio. E isso vai influenciar, né, a direção para a qual esse vegetal vai crescer, certo? No fototropismo, ele vai ser estimulado pela presença de luz, certo? No geotropismo,
nós vamos ter aí a influência da força da gravidade, certo? O caule, você percebe que ele cresce contrário à força da gravidade. E a raiz vai a favor da força de gravidade. E tudo isso é dado a concentração da auxina, certo? Outra função aí, outro efeito, né, das auxinas, nós vamos ter aí a dominância apical, tá? Então, auxinas produzidas pelo meristema apical do caule e transportados na direção à raiz, inibe a atividade de gemas axilares mais próximas do ápice. Então, quando você retira a gema apical, tá? Como está mostrando aí nesse esquema, lá na imagem A, está mostrando, né, a gema que não foi tratada, tem a gema lateral, tem a gema apical, mas quando você retira na imagem B a gema apical, vai perceber que essas gemas que estão axilares, elas saem desse estado de dormência e elas começam, então, a originar esses ramos laterais, folhas, flores, tá? Então, é baseado nesse princípio, desse efeito dessa auxina, é que se efetuam as podas das plantas, né? E com a poda, o que, que a gente tem? A gente tem o desenvolvimento de ramos laterais. O vegetal, ele dá uma parada no crescimento para cima, né? Ele vai crescer ele vai crescer agora esses novos ramos laterais, aumentando aí a produtividade, tendo a possibilidade de novas folhas, aumentando o processo fotossintético, que vai produzir, né, consequentemente, novos frutos, né? Então, é bem interessante mesmo esse conceito da poda, tá? Baseado no efeito da auxina no vegetal. Mais um dos efeitos das auxinas, a gente tem aí a produção de raízes adventícias, tá? Então, as auxinas, elas fazem grupos de células se desdiferenciarem, voltando a exercer a atividade meristemática, formando raízes adventícias. Agora, o que são raízes adventícias, né? São raízes que se formam de áreas que não é a raiz, vai surgir aí do caule, por exemplo. Então, nesse exemplo aí, você tem uma folha de violeta africana, onde muitas pessoas obtêm mudas dessa maneira, né? Pega ali uma folha com o pecíolo, né? Com esse caule, e coloca ou diretamente no solo, né? Ou na água aqui onde tem a formação. Então, não está formando raiz expansão da raiz, né? Está sendo formada a raiz a partir de um tecido, certo? Diferenciado, ok? Então, efeito da auxina, essa produção de raízes adventícias. E é muito usado aí na produção de mudas, né? Desses vegetais aí ornamentais e tudo mais. Também nós vamos ter a formação de frutos, certo? Onde, após a fecundação, né? Os óvulos dão origem a sementes, que durante o seu desenvolvimento, eles vão produzir grande quantidade da auxina, tá? Então, das sementes, esse hormônio passa para a parede do ovário, estimula, então, a distensão das células do ovário e contribui para a formação do fruto, certo? Procedimento normal. Agora, caso seja feita a aplicação direta, tá? Dessa auxina, e aí a gente tem o AIA, né? E pode ser uma auxina artificial, certo? Ela sendo colocada diretamente na flor, certo? Sem que ocorra a fecundação mesmo. Essas auxinas, elas vão promover a formação do fruto sem semente, tá? Muito procurado aí na área comercial, né? Então, a gente chama isso de fruto partenocárpico, tá bom? Então, a aplicação desse hormônio, certo? E pode ser ele sendo produzido aí artificialmente, ele vai ter a mesma ação, certo? Do desenvolvimento do fruto, só que sem a necessidade da fecundação. E tem mais um efeito da auxina, que é a abscisão, tá? E é o quê? É o que a gente chama de poda natural, né? A queda das folhas, né? Então, as folhas mais velhas, né, do vegetal, passam a apresentar concentrações de auxinas muito pequenas, né, e muito inferiores às concentrações encontradas no caule. E isso vai determinar a formação de uma camada de abscisão, tá? No ponto de inserção aí do pecíolo e as folhas caem, tá bom? Tem outro hormônio que colabora com isso também, a gente vai ver mais para frente, mas a auxina tem grande interferência nesse processo de
abscisão. Bom, deixando as auxinas agora, indo para outro fito-hormônio, tá? Nós vamos para as giberelinas. As giberelinas, elas são produzidas nos meristemas, tá? Nas folhas jovens, nos frutos e sementes. Então, a gente assume que giberelina e auxina são produzidas nos mesmos locais, tá bom? Agora, com relação à função, né? Onde um dos seus principais efeitos aí é promover crescimento, tá? Crescimento de caule, crescimento de folhas. Porém, esse crescimento, sim, tá? É um crescimento que estimula, sim, as divisões celulares, mas também, tá bom? Vai promover alongamento das células. Então, auxinas promove crescimento por alongamento celular, giberelina promove crescimento também por alongamento, mas também por divisões mitóticas, tá bom? Outro efeito, olha só, junto com as auxinas, elas também promovem o desenvolvimento de frutos, tá? Promovem a germinação de sementes e também induzem a floração, tá? Então, nesse papel aí, né, da germinação das sementes, logo após a embebição da semente, a germinação tem início, tá? E o embrião é que vai liberar essas giberelinas. Essas giberelinas, então, vão se difundir para os tecidos da semente e estimulam a síntese de enzimas hidrolíticas. Elas é que vão degradar moléculas orgânicas que estão armazenadas no endosperma e nos cotilédones. E os produtos dessa degradação, principalmente a gente tem o quê? Açúcar, aminoácidos, eles são absorvidos pelas células do embrião e vão ser utilizados como matéria-prima, né, para o seu crescimento, né? O embrião vai se desenvolver aí e vai germinar. Ainda com relação à giberelina, com relação aí à indução de floração e desenvolvimento de frutos, recentemente, agricultores brasileiros, eles relataram sucesso na utilização desse hormônio no crescimento de espinafres, tá? Onde eles ficam muito maiores do que o cultivado sem aplicar esse hormônio, tá? Do mesmo modo que ocorre na quebra de dormência de sementes, tá? Aqui também a gente consegue verificar que a auxina não é o único hormônio que atua no crescimento de frutos, mas tem uma atuação importante aí, tá? Próximo hormônio, nós vamos para as citocininas, tá? Então, as citocininas são hormônios que estimulam a ocorrência dessa divisão celular por mitose, né? E o nome citocinina é por conta da divisão celular, né? Que ocorre no citoplasma, né? Quando finaliza lá a divisão celular, precisa dividir o citoplasma e se chama citocinese, né? Então, o principal local de produção desses hormônios é o meristema subapical da raiz, certo? E o transporte é feito pelo xilema. Esses hormônios, citocininas, também são conhecidos aí como hormônios anti-envelhecimento, tá bom? Onde mantém as folhas, né, verdes por mais tempo. Mas também eles têm aí uma atuação na quebra de dormência de sementes. Ação também executada pelas giberelinas, tá bom? Mas também atuam na floração, também atuam no crescimento de frutos. E aqui você tem, né, essa representação do alargamento e alongamento da célula, né, comparando, né, o efeito da auxina e da giberelina, comparando com o efeito que o AIA também executa e a citocinina também, que estimula essa divisão celular, tá? Mais um, que é o ácido abscísico, tá bom? Ele tem esse nome porque quando foi descoberto, né, achava que ele tinha ligação com a queda das folhas, né, o processo de abscisão, mas verificou-se que não, mas aí o nome ficou, né? Então permanece ácido abscísico. E, ao contrário dos outros hormônios, né, que estão sempre associados com crescimento vegetal, esse não, esse é um inibidor do crescimento vegetal, tá? E aí, tem evidências de que a produção desse ácido abscísico ocorre nas folhas, ocorre na coifa e no caule, e que seu transporte é através dos vasos condutores de seiva, tá? Então,
A concentração de ácido abscísico em sementes e em frutos é elevada, tá? Mas não se sabe ainda se esse hormônio é produzido nesses órgãos ou se simplesmente é transportado para eles, tá bom? Talvez quando você for estudar até já tenha saído alguma coisa, mas por enquanto é o que a gente sabe, tá? E o ácido abscísico, então, ele é o principal responsável pelo bloqueio, tá, do crescimento das plantas no inverno e também por outras respostas e condições adversas. Então, por exemplo, quando o suprimento de água de uma planta diminui, né, a concentração de ácido abscísico ele aumenta nas folhas. E isso faz com que as células guarda do estômago, né, lembra aquelas válvulas que controlam, né, a saída de vapor de água, né, é, essas células agora, né, com essa alta concentração de ácido abscísico lá na folha, faz com que essas células eliminem potássio, tá? Então essa célula vai fazer o quê? Ela vai perder água e vai fechar a abertura do ostíolo, tá? Então vai fechar os estômatos. Então tá aí, induz o fechamento dos estômatos. Outro efeito, tá, do ácido abscísico é o quê? Causar a dormência de sementes, que vai fazer o quê? Impedir sua germinação prematura, tá? Então, a gente tem aqui como exemplo embriões de milho, tá? Geneticamente incapazes de produzir ácido abscísico, não apresentam dormência e germinam ainda na espiga, tá? Em regiões áridas, as sementes de muitas plantas, elas só germinam após serem lavadas pela água de uma chuva, que remove aí o excesso de ácido abscísico que estava presente nessas sementes, tá bom? Para finalizar, mais um último hormônio vegetal, o etileno. E o etileno é um hormônio gasoso, certo? Então é o gás que é um hormônio, é o único da lista, né? Que é gasoso. E ele é produzido em diversas partes da planta, tá? E aí, o principal efeito é induzir o amadurecimento dos frutos, tá bom? E aí, não tem como não lembrar da banana, né? Banana, grande produtora aí de etileno. E a banana, uma vez estando em contato com outros vegetais, a quantidade de etileno que ela libera, ela vai amadurecendo todos os outros frutos que estiverem ao redor, tá? Porém, o etileno também participa da abscisão das folhas, né, junto lá com a auxina. E aí, uma questão importante, né? Quanto mais maduras estiverem as células do fruto, maior a produção desse hormônio, tá? Que esse hormônio, por ser gasoso, né, quando ele se espalha aí pelo ar, ele estimula o amadurecimento dos frutos que estão ao redor. E aí uma reação em cadeia tem-se início, certo? Então, aqui eu vou deixar para vocês uma tabela, tá bom? Com todos esses hormônios, suas principais funções, o local de produção e como que ele é transportado, né? Você vê que a maioria deles é pelo floema, né? Apesar que tem pelo xilema também, mas em geral vasos condutores de seiva. Porém, o etileno, por ele ser um, um hormônio gasoso, ele é transportado por difusão, tá? E também por espaço entre as células, tá bom? Então é o único aí que tem um meio de transporte diferenciado, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.